E o Senhor assim levantou Elias nessa época para ele vir estar profetizando, enfrentando o rei Acabe para dizer para ele que não haveria nem orvalho nem chuva durante 3 anos e meio, durante 3 anos e 6 meses. E aí ele foi e profetizou, sendo que um rei que ele estava adorando aos deuses estranhos, e para completar ele ainda foi e casou com Jezabel, uma perseguidora de profetas, né? Onde ela matava os profetas, perseguia mesmo, não tinha dó, ela era uma adoradora de Baal, e o Senhor assim o fez, com que ele fizesse, enfrentasse o rei e trazesse ao povo, levasse ao povo de Israel a verdadeira adoração. Que eles tinham que lembrar o povo que não existia essa adoração que o rei deles, o rei Acabe, estava passando para esse povo, era uma adoração que só levava a perdição. Ele levantava altares, e para levar e tirar o povo da presença de Deus. Israel, assim o Senhor levantou o profeta Elias. A palavra do Senhor fala que Elias, ele era sujeito a falhas como nós. Em Tiago 5,17 fala que Elias era como sujeitos a mesmas paixões que nós, mas ele se pôs na posição do Senhor para fazer a vontade de Deus, para mostrar àquele povo naquela época que realmente tinha um Deus verdadeiro, um Deus que realmente que eles tinham que buscar em adoração. E, irmãos, vocês não esperam nada de mim não, né? Olha através de mim o Espírito Santo de Deus, porque o Senhor Jesus que faz a obra, não somos nós. A gente vem aqui, às vezes fica nervoso, mas eu creio que o Senhor tem a palavra que o Senhor me deu, é a palavra que o Senhor quer que eu passe, amém? E assim foi, eu vou continuar lendo para os irmãos entenderem. E deixou e veio a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro do Querite, que está diante do Jordão, e haverá de ser que beberás do ribeiro, e eu te ordenarei aos corvos que te sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está ali diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pães e carne pela manhã, como também pão e carne pela noite. E sucedeu que, passando dias, o ribeiro secou, porque não tinha e havia chuva na terra. O Senhor assim o Senhor fez. O Senhor levou Elias, usou Elias para profetizar, para falar para Acabe, e o Senhor levou Elias para o rio Querite. E ali ele passava por comida, quem trazia comida para ele, Deus providenciou os corvos, que hoje, no nosso dia de hoje, são os urubus, né? E a palavra do Senhor fala que os corvos traziam pão e carne, de manhã e pão e carne à noite. Porque a gente pode ver, irmão, nós trazemos para nós, a palavra do Senhor nos mostra a provisão de Deus para a nossa vida. Diante de dificuldades, diante das coisas que nós passamos na nossa vida, o Senhor sempre vai levantar alguém para estar nos ajudando. O Senhor vai sempre estar trazendo alguém para estar nos abençoando. Ainda desde que seja um profeta, o Senhor usou ele para estar levando, para estar buscando a palavra e levando a palavra dele. O Senhor usou corvos para trazer comida, sustentação no meio do deserto, aonde um lugar que não havia nada, o Senhor ofereceu alimento para o teu servo ali. O Senhor não deixa o seu parado, não seja qual for a sua dificuldade, seja qual for o problema que você passa. Aí quando o Senhor vê que está tudo bom, ele pega e fala para ele: chegou, o ribeiro se secou e você agora vai para Querite, vai para Serepta. Elias enfrenta Acabe e profetiza ao rei, e Elias faz Acabe com que era mal aos olhos do Senhor. Glória a Deus. Deus leva, Deus faz e Deus providencia. Aí o Senhor leva o nosso profeta para Deus, fala conosco, Jesus. Aleluia. Olha, irmãos, eu tinha tudo preparado, está tudo bonitinho, mas eu estou tão nervosa que eu nem consigo. Glória a Deus. Abençoa, meu Deus, abençoa. Eu sei até o tema, mulher, a obediência nos torna vitoriosos.
pessoa, ele foi para o povo gentil. E quando o Senhor veio, ele falou, então vai a Sarepta dizer, levante-te e vai a Sarepta e a Sidom, e ali, eis que eu ordenarei uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva e apoiando meios, ele a chamou. Ele disse, traz-me e desce numa vasilha um pouco de água, que pegamos, indo ela buscando a ele, chamou. E lhe disse, traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Irmão, sabe, essa palavra que o Senhor tem falado comigo é a obediência. Essa mulher, ela foi vitoriosa na sua casa. As bênçãos vêm na casa dela, mas foi porque ela foi e obedeceu. Imagina você morando, você está no deserto, você não tem nada, você está com a sua botija, o seu óleo, o seu azeite está acabando, você não tem mais azeite, você não tem mais farinha. Aí chega um homem estranho na tua casa e pede para que você, primeiramente, ele pede a água. Tá? E ele está andando, a palavra do Senhor fala assim no mapa geográfico que de Sarepta até Sidom havia aproximadamente de 13 a 15 quilômetros. Então, imagina ele andando todo esse tempo, a seca, como é que ele não estava com sede. E ele chega na casa dessa mulher e ele vê lá uma viúva, uma mulher que não tem marido, vive sozinha com seu filho, ali não tem água, né, numa sequidão, e o Senhor ele levantou essa mulher para estar ajudando ele. E essa mulher, no mínimo, ela devia estar pensando assim, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu tenho, eu vou preparar para mim, para o meu filho, e nós vamos morrer. Vamos comer a última refeição. Mas não ver a providência de Deus para a vida dela. Na nossa vida é dessa forma. Quando nós achamos que tudo está mal, quando nós achamos que estamos no fundo do poço, o Senhor levanta bem a providência para nós. Eu falo isso porque muitas vezes aconteceu conosco aqui no Japão já. Eu já estou na casa do Senhor há 15 anos. E muita coisa aconteceu no desemprego, nas crises aqui, e o Senhor levantou muitas vidas para nos ajudar. E assim o Senhor fez com essa mulher. O Senhor levou o profeta, e ela não sabia que era o profeta, porque ela falou com teu Deus. Ela não sabia quem era. Eu creio que ela não sabia, mas Deus levou ele ali para fazer um milagre naquela casa, para aumentar o azeite daquela viúva, para aumentar a farinha daquela viúva. A palavra de Deus nos fala, irmãos, que em Israel havia muitas viúvas, mas proveu Deus de estar separando essa mulher para ser ajudada. Sabe por quê, irmão? Porque se ele fosse enviado para outras viúvas de Israel, creio eu que elas iam abrir a porta, elas conheciam Elias que estava ali. Não, vamos receber, né? Vai receber o profeta na minha casa, que bênção de Deus. Mas essa não conhecia. E essa aí que ele foi enviado para fazer já um milagre na casa dela, para prover as coisas na casa dela. A palavra do Senhor nos fala, irmão, que quando o profeta Elias enfrentou Acabe para falar dos seus pecados, das idolatrias, a gente tem um exemplo de Josué, né, que fala no versículo 24, 14 a 17, ele fala que Josué traz a memória do povo de Deus, né, tenham feito com ele. Naquela época, os irmãos podem ler comigo? Vou abrir no Josué, para não ficar só nas minhas palavras. Josué 24, 14 ao 17. Josué faz de novo concerto com o povo. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-os com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses os quais serviam nossos pais, além do rio e no Egito. E servi o Senhor. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos, servi ao Senhor. Acolhei hoje a quem servais, se o Deus a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cujas terras habitava. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse, nunca nos aconteça que deixamos o Senhor para servirmos a outros deuses. Mas não, esse povo eles tinham esquecido. Eles tinham esquecido da aliança que eles tinham feito no passado com Deus de Israel.
E assim Elias ele veio para trazer esse povo, para mostrar a esse povo a salvação. Aonde o Senhor vem trazendo Elias? Para o gentio. O Senhor ele tirou Elias ali do meio de Israel e trouxe para o lado do inimigo. É um lugar que aonde jamais Jezabel ia procurar Elias, porque Elias ele foi para Sidom. Sidom era onde reinava o pai de Elias. Elias, pai de Jezabel, né? A Jezabel, a matadora de profeta. Porque, segundo a palavra do Senhor, Acabe ele fazia o que ela mandava, né? Mas a gente vê que Elias ele veio para trazer a palavra do Senhor e trazer salvação nesse lugar. E trazer, providenciar um milagre e mostrar para essa mulher que havia um Deus provedor, que havia diante de todos os acontecimentos que estava tendo, de toda a sede que estava tendo, o Senhor estava provendo milagres na vida dela com a chegada do profeta Elias. E ali assim o Senhor aumentou o seu azeite, a sua farinha, o Senhor também sustentou Elias e guardou ele das perseguições, porque sabia que naquele local ninguém iria procurar Elias. Como que você vai procurar? Acha que você se esconde? É um local que você se esconde, é onde já está o inimigo. E o Senhor assim o fez, proveu de levar Elias. E a palavra do Senhor nos diz também que bem-aventurado é os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque dele é o reino do céu. E Mateus também, Mateus 5,10. E não o servo maior que o Senhor, fala em João 15:20. Porque assim como o Senhor foi perseguido, assim nós seremos perseguidos também. A palavra do Senhor fala que assim como ele foi perseguido nosso Senhor Jesus nessa terra, nós também seremos perseguidos. E não é perseguido aqui era perseguidos pelos profetas, pelas pessoas lá. Nós hoje em dia nós somos muitas vezes perseguidos pela nossa luta espiritual, por uma batalha espiritual, as coisas que vêm querendo tirar da presença de Deus. É verdade, Deus. É isso que faz com que vem fazer a nossa grande luta diante do Senhor. A olhar realmente que aonde nós devemos olhar para Jesus ou para as coisas do mundo. Porque, irmãos, a idolatria desse mundo e a idolatria da palavra de Deus não tem muita diferença não. Porque hoje a gente traz a idolatria na nossa maneira de viver, na nossa maneira de ver as coisas, no querer das coisas demais e deixar a vontade do Senhor para segundo plano. Mas o Senhor ele veio para falar para nós que nós devemos ser observador da palavra dele, procurar viver de acordo com a vontade do Senhor Jesus. O Senhor ele veio para dar libertação. O Senhor veio para fazer uma cura espiritual nas nossas vidas. A salvação, não, quando eu cheguei aqui, quando eu aceitei Jesus, eu achei que jamais eu ia viver da forma que a palavra de Deus mandava. Eu falava assim, não, porque muitos que aqui estão hoje, que são novos, não sabe que o meu esposo ele veio da prostituição, mas eu vim junto com ele, irmãos. Eu também vivi na prostituição. Eu fazia show de strip e eu brigava muito na noite, porque além de eu estar lá dentro, eu não gostava de ninguém me chamava de palavrão. Dava palavrão para mim, não. Então eu achava que eu estava ali, mas eu era diferente. E graças a Deus era mesmo, porque Deus me escolheu e hoje eu estou aqui. Aleluia! Graças a Deus. E assim que o Senhor usa, irmão, o Senhor tira lá do motor, lá do lixo, para trazer e para glorificar o nome dele. Oh, maravilhoso, Jesus. E o Senhor tem feito milagres na minha vida. Eu mesmo estava ali, puxando o cabelo, falando, ai meu Deus, a gente até acostumado com o cabelo curto, mas eu tenho que louvar a Deus, porque hoje eu tenho cabelo. Glória a Deus. Não sabe que eu passei pelo processo que estava com câncer de mama, e a gente fica careca, que cai cabelo, cai tudo, mas até a gente acostumar, né, e eu fico ali me segurando a minha boca para que eu não venha estar
Deus. Não desista, porque eu tenho algo na sua vida. Irei entregar o momento certo que eu irei fazer cumprir. E eu creio que é o momento de Deus em nossa vida, na minha vida. Eu tenho feito grandes coisas na nossa vida. Minha filha que tem feito a faculdade, que agora já está encaminhada. Oh Deus, eu louvo o Senhor porque Ele é maravilhoso, irmãos. Em tudo nós devemos dar glória, em tudo nós devemos dar graças ao Senhor, porque o Senhor é precioso é na nossa vida. E o Senhor assim tem feito maravilhas, não só no pouco passado, mas na nossa vida do dia de hoje, irmãos. A palavra do Senhor diz assim que a obediência de Elias, a obediência da fé, Elias obedecia a palavra de Deus, garantia da fé são as promessas, as provações da fé, o ribeiro secou. Quando o ribeiro seca na nossa vida, a única saída é Jesus Cristo. Você primeiramente tem que buscar, clamar no Senhor, porque nós devemos a confiança somente nele. Não é momento da gente correr para a casa de um ou para a casa do outro, porque nós sabemos que a nossa provisão vem de Deus. Ele vai despertar alguém ou quem for para poder vir nos abençoar. Seja em que áreas for, irmãos, seja qual for o problema que você estiver passando, deposita na presença de Deus, porque somente Deus vai poder cuidar de você. Claro que Ele levanta as pessoas que estão à nossa volta para nos abençoar. Assim como Deus usa também os ímpios para abençoar, para fazer, para cuidar da nossa vida. A palavra do Senhor é bem clara. Ela usou vidas, mulheres, gentias, para poder abençoar, para poder estar no meio do povo de Deus. Irmãos, eu queria ler uma introdução que é dessa revistinha de Elias e Eliseu. E eu achei muito interessante, eu quero ler para os irmãos. A visita do profeta Elias à terra de Sarepta, onde foi escolhido por uma viúva pobre, é emblemático por algumas razões. Primeiramente, a história revela o cuidado de Deus para os que se dispõem a fazer sua vontade. Não importa onde esteja, Deus cuida de cada um de seus filhos. Elias foi o agente de Deus para confrontar a apostasia no reino norte. Necessitava, pois, de um lugar seguro para refugiar-se. Em segundo lugar, o episódio revela a soberania de Deus sobre as nações, mesmo tratando-se de uma terra pagã. Deus escolheu dentre os moradores de Sarepta uma mulher que servia como instrumento na construção de seus propósitos. E assim como Deus usou Elias para com essa mulher, a palavra de Deus fala que existia outras mulheres, nessa revistinha fala que existiam outras estrangeiras na terra também, que Deus usou o povo dele para trazer essas mulheres para o povo de Deus. A primeira é Raabe, a beatriz. Quem lembra da passagem de Raabe que está em Josué? Josué enviou 2 espias e Raabe ali protegeu eles da morte. E o trato foi feito que, conforme quando eles fossem a derrubar a Jericó, a lutar contra Jericó, eles trariam Raabe para dentro do povo de Israel, a salvação da família de Raabe. Então, foi assim que foi feito o trato, que Raabe foi salva. Raabe e sua família foi salva pelo povo de Israel, era o povo de Deus, foram usados para trazer Raabe para a casa do Senhor. E assim também foi Ruth. Ruth era uma moabita. Ela casou com Malom, que era da descendência de Elimelec, e logo depois ele veio a falecer e ela casou com Boaz, aonde ela veio ao povo de Noemi que juntou, que trouxe ela, mais o povo de Deus, que trouxe mais uma estrangeira para o meio do povo de Deus. E também tem a mulher de Sírio, a Vinícia. E essa mulher eu acho muito interessante isso aqui. Vamos abrir em Mateus. Mateus 15, 21 a 22, vem? Aqui achou, pode ler, irmão.
Davi, tem misericórdia de mim, e minha filha está miseravelmente endemoniada. Até o próximo. Mas ele não lhe respondeu palavra. E seu discípulo chegou ao pé dele, rogaram dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Até aí, glória a Deus. Os irmãos entenderam? Que o Senhor ele não foi enviado ele foi enviado para todo o povo pecado, para todo mundo, não foi só para o povo de Israel. Ele foi enviado para todos os gentios, para todo mundo. A salvação, ela é para todos nós. Diferente de você estar dentro da casa do Senhor ou não, o Senhor ele morreu naquela cruz, por mim e pelos pecadores que estão lá fora. Porque o Senhor ele já entregou a vida dele por eles. E assim a gente também devemos amar essas pessoas. A gente não devemos fazer exceção de pessoas. Nós somos iguais diante do Senhor. Claro que eles vivem, a gente é um povo separado. Mas a gente tem buscado a palavra do Senhor aqui dentro. Temos aprendido para levar a palavra do Senhor lá fora. Aonde nós trabalhamos, aonde nós moramos, mesmo que você não trabalha, mas você tem oportunidades, às vezes na escola, aonde você passar, para levar a palavra do Senhor. A gente tem ouvido nesses dias que já vai às portas, o Senhor Jesus ele está às portas, mas tem tanta coisa que a gente vê ainda que estão no meio nosso, dentro da igreja, que quando Jesus voltar, a gente pensa assim, nossa Senhor, estamos preparados? Não estamos preparados, porque há muita coisa, muitos entendimentos, muita fofoquinha, muito disse dentro da casa do Senhor ainda. A gente vê, não adianta nós tocar o sol com a pedreira, mas é a verdade, é a realidade. E se não consertarmos, e se não ser um povo correto diante da palavra de Deus, é difícil, irmãos, é difícil a gente viver corretamente que nem a palavra do Senhor, é difícil a gente chegar aqui em cima, olhar e falar, é uma coisa, agora quando nós descer em braços e a gente viver, é outra coisa. Então vamos procurar viver a palavra do Senhor, procurar pôr em prática em nossas vidas. Às vezes os irmãos não vêm na igreja e ficam, porque o irmão não vem na igreja, porque é isso. Não tem, vai, liga para o irmão, você está bem? Irmão, como é que você está? Vamos dar uma palavra para o irmão, às vezes o irmão está passando dificuldade. Eu falo isso, irmão, porque teve um momento nesse que eu fiquei doente, eu não recebi uma mensagem de alguém, eu não recebi um telefonema. E às vezes eu me entristecia com isso. Eu chegava no Senhor e falava, meu Deus, cadê minhas irmãs que não lembram de mim, nem para dar uma palavra? Mas ela não está, porque há remanescente dentro da casa do Senhor. Há um remanescente do povo de Deus, assim como tinha em Israel. A palavra de Deus fala dos profetas que eram usados, e eles também tinham os anciões, tinha as pessoas que eram fiéis à palavra de Deus. Nós não podemos generalizar quando olhamos a palavra do Senhor e falamos que todos serviam, que era idólatra, que era pecaminoso, que pecava, que levantava isso e fazia aquilo. Porque assim como nos dias de hoje ainda tem os fiéis, naquela época também tinha os fiéis. E a palavra do Senhor é correta, ela não mente. E nós temos que viver ela, colocar em prática ela. Temos que deixar de coisinhas. Nós já estamos prontos para feijoada, para canja, para coisa grossa. Nós estamos sendo povo que estamos sendo preparados para ir morar no céu. Quem quer ir morar no céu? Não é? Então, todo mundo quer ir morar no céu. Então nós temos que estar sempre assim, firmados na palavra do Senhor. Às vezes eu sei que eu também tenho minhas falhas, nós temos falhas, eu também tenho falhas. Não é porque eu estou falando a palavra do Senhor, eu sou falha, todos nós somos falhos, mas temos que pedir para Deus para nos ajudar. Senhor, limpa, tira isso da minha vida, tira isso de mim. Até eu chegar aqui eu estava morrendo de vergonha, com medo, tremendo. No início eu estava, mas agora eu já me da minha família, graças a Deus. Irmãos, é pela misericórdia do Senhor que a gente está aqui, porque quem faz e acontece é Jesus, não é nós, né? É o Senhor que opera, é o Senhor que faz, nós só somos instrumentos, usados na casa do Senhor. E eu peço perdão para os irmãos, porque a
quero continuar com os irmãos no capítulo 17, que fala: e depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher, a dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matar meu filho? A vida de todo mundo aparece que quando tudo está bem, né? O azeite não faltava, a vida dela estava boa, estava dirigindo uma vida normal, cheia de comida, não falta mais nada, estou farta de tudo. É assim como é a nossa vida, né? Nós estamos bem, nós temos tudo, temos dinheiro suficiente, nós temos a nossa despensa está cheia, está dando para sobreviver, estamos indo lá para a casa do Senhor, isso e aquilo. Aí sempre vem e acontece algo, porque o Senhor está na nossa vida. Quando acontece algo em nós, é porque o Senhor quer trabalhar em alguma área. E assim o Senhor fez na vida dela. Quando ela estava indo tudo bem, veio o filho dela adoecer e ele veio a morrer. E ela disse: dai-me o teu filho. Quando ela chegou e falou para Elias, Elias disse para ela: dai-me o teu filho. E ele a tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro, infligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor. E disse o Senhor, ao Senhor meu Deus: rogo-te que torne a alma deste menino e entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e a reviveu. E assim o Senhor fez. Elias clamou. A oração na nossa vida é importante, a oração, a intercessão, interceder, buscar a presença de Deus. Nós temos que estar, quando a gente buscamos em oração, muitas das vezes a gente é assim, né? Eu quero algo, e nós vamos e oramos. Tá bom. Só que a bênção não vem, né? O que nós pedimos do Senhor, nada acontece. Aí nós pegamos e falamos assim: mas Senhor, eu orei. Mas aqui fala que ele 3 vezes ele orou pelo menino. Ele foi lá e orou pelo Senhor 3 vezes. Então, irmãos, é a intercessão, é a oração intercessora. Perseverar, está perseverando em oração. Nós temos que buscar em oração e perseverar. Você está com problema, tem alguma coisa, necessita, ou busca, mas não desista da primeira vez. Continua orando. Que creio que assim como o Senhor fez na vida dele, deu vida para esse menino, Deus também dará o que você precisa. Deus dará o que nós precisamos. A gente pode ver que a gente pode trazer para nós, nessa passagem, uma morte espiritual. Quando a pessoa está morrendo, está ruim, está fraca, como eu falei, está desanimado. E às vezes a gente vai lá e ora para lá: mas eu já orei, Deus não faz nada, Deus não opera. Mas Deus quer ver onde está o seu coração, a sua perseverança, para você estar lá buscando. É isso que o Senhor quer, para você buscar, para Ele agir. E é assim que o Senhor fez na minha vida, assim como o Senhor fez na vida, deu a vida para esse menino, assim o Senhor quer dar a vida para muitos que às vezes estão aqui dentro da casa do Senhor, que está desanimado, que não tem mais força para estar na casa de Deus, para adorar o Senhor, mesmo para fazer as mínimas coisas, mas persevera, porque o Senhor é contigo. Se você perseverar, o Senhor estará dando sua vitória no nome de Jesus. O Senhor fala em orações, né, em orações que foi atendida no livro. Eu quero falar com os irmãos a parte final já, porque já vai dar 7 horas. E a palavra do Senhor fala em 2 Coríntios 12, 9 e 10, que fala de Paulo, quando Paulo orou, que ele tinha um espírito na carne, e ele clamou ao Senhor, e o Senhor pegou e falou para ele, por 3 vezes ele clamou ao Senhor. Aí o Senhor respondeu para ele que a graça dele bastava, a minha graça te basta. E às vezes não tem coisa na nossa vida que é para ser feita, mas tem coisa que é para permanecer. E a gente tem que entender isso. A gente tem que entender
temia comunhão e intimidade com Deus. Cristina temia a Deus. Josué, quando falou com Deus e o sol se deteve e a lua parou. Quando a irmã louvou o hino aqui, eu lembrei dessa passagem que eu tinha falado, e a irmã, Deus usou para falar dentro do louvor. E eu tinha pedido pelo menos algo para Deus estar confirmando. Se realmente Deus está me usando para falar a tua palavra, você é ligando da minha vida. Mas eu creio que no momento que Deus usou a irmã para estar louvando o Senhor, Deus foi confirmando. Em Josué 10, 12 e 23, fala, se os irmãos quiserem ver, pode ver. Em Daniel também, a palavra do Senhor fala que Daniel, 3 vezes no dia, ele se ponhava de joelhos e orava e dava graças a Deus. Daniel 6, 10. 3 vezes ao dia, irmãos. Como que nós fazemos hoje em dia? 3 vezes ao dia orar ao Senhor. A gente mal sai correndo de manhã para ir para o serviço. Tem que levantar o período mais cedo para estar orando, mas a gente pode estar orando durante o dia, durante o trabalho, a gente pode estar intercedendo, a gente pode estar orando, clamando ao Senhor. Porque não impede que nós trabalhamos com as nossas mãos, mas a mente, a nossa boca, Deus dá o vídeo de forma correta, desde que a gente fala com o Senhor, né? Nada impede de estar falando com o Senhor. Em Ezequiel, irmão, a sua cura maravilhosa, no livro de Isaías 38, 25. Essa passagem eu acho muito bonita também, que eu já falei aqui, e eu não canso de falar de Isaías, quando o profeta, Deus manda o profeta na casa dele para falar para ele que era para ele colocar as coisas dele em dia, a casa em ordem, porque o Senhor ia levar ele. E aí ele vira para a parede, né, e começa a clamar ao Senhor. Mas ele clama ao Senhor, ele só lembra do Senhor, de como ele era. Mas o Senhor, ele foi e ouviu o clamor, e foi e mandou o profeta de volta e disse que ia acrescentar mais 15 dias na vida dele, de vida, né, para ele. E assim é o Senhor, às vezes nós queremos algo e o Senhor quer tratar na nossa vida, tratar na nossa família. Às vezes o Senhor, outro dia eu falei dentro dessa palavra mesmo, e o Senhor quer usar a nossa vida para tratar com a nossa casa. A nossa casa, tanto espiritual como a nossa casa mesmo secundária, a nossa família. E às vezes o Senhor usa a nossa vida para tratar com nossas parentelas também lá no Brasil. Que eu mesmo falo que quando a minha irmã faleceu de câncer, antes dela saber que ela estava doente, logo que ela soube, na verdade, que ela estava doente, a gente sempre se falava, e eu falava para ela da palavra do Senhor, né? E ela ficava meio que antes, assim, não queria saber, não queria aceitar. Mas aí sempre dando uma palavra para ela, graças a Deus ela veio aos caminhos do Senhor, e morreu também na presença do Senhor Jesus. E ela falava para mim, nossa, mas em casa, né? Lá em casa ninguém fala nada, só fala coisa de derrota, só palavra de destruição, só olha pra gente e já vê a morte, né? Aí ela falou assim, é o único lugar que eu falo, que eu vejo, que eu tenho conforto, é falando com você. Eu falo para ela, não, é porque nós temos a Deus, nós temos o Jesus, nós temos a palavra do Senhor, nós temos o que falar. Eles não têm, eles vivem num mundo que só olha as coisas ruins, só derrota. Não olha para você, não olha que você vai ser uma pessoa salva, ou que você vai ter uma saúde, que Deus vai te curar. Eles não olham dessa forma, porque eles não servem Jesus Cristo que nós servimos, né? Porque Jesus, ele é vida, Jesus, ele é cura, Jesus, ele é milagre. Jesus, ele fez um milagre na minha vida, ele fez um milagre na minha família, e ele está fazendo ainda um milagre na minha família. E eu creio, Senhor Jesus, eu oro, meu Deus, todos os dias eu creio que meu Deus vai curar, vai salvar a minha família. E assim, quando a minha irmã faleceu, já ficou um irmão meu na presença do Senhor, que já foi através da vida dela. E assim Deus está fazendo, irmãos. Eu sei que na hora certa, no momento certo, Deus irá trazer todos os meus familiares para a casa do Senhor. E o Senhor estará operando maravilhas e fazendo ali o resplandecer do nome dele. Porque assim como o Senhor tem cada um aqui na casa dele, o Senhor tem um projeto em cada vida. Você é o escolhido do Senhor.
E eu glorifico a Deus porque eu tenho aprendido muito aqui dentro da casa do Senhor. Eu tenho aprendido muito com as escolas, com os trabalhos que tem. Hoje em dia a gente não tem vindo muito nesses tempos atrás, esses anos que passou, mas às vezes a gente recorda dos anos atrás que passamos, nossa, era a época que era segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Mas chega um momento que é a hora que a gente começa a despertar e a gente olha e fala, nossa Deus, hoje eu estou de graça, como realmente eu preciso da tua presença, como realmente eu preciso da tua palavra, eu preciso estar mais na sua casa, eu preciso mais fazer a tua obra, eu preciso mais fazer a obra, irmão, não é cargos, não, fazer a obra é falar de Deus, é pregar a palavra do Senhor agora, para as pessoas que começam usá-las aqui, as pessoas dos Deus, gentios, né, os profetas para falar com os povos gentios. Então nós temos que ser usados para falar com os gentios aí fora, para as pessoas, porque Deus ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. E nós devemos ter ali, buscar a sabedoria de Deus para levar, para falar da palavra do Senhor. E assim o Senhor vai operando nas nossas vidas, vai tirando tudo aquilo, porque a palavra de Deus fala, buscar o Senhor em primeiro lugar, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Mas as demais coisas nós temos que buscar e fazer que seja feita a vontade do Senhor, não a nossa vontade. Amém? Eu deixo a palavra no nome de Jesus Cristo de Nazaré. E o que eu não pude falar, que o Espírito Santo de Deus possa estar falando nos nossos corações. Eu agradeço essa rica oportunidade. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração? Não posso fazer uma oração, amém? Não coloca o empecilho que você acha que você tem na sua vida, na presença do Senhor nesse momento. E peça para o Senhor estar entrando com providência, porque somente Ele poderá te ajudar. Somente Ele vai quebrar as barreiras, vai quebrar as muralhas. Somente Ele vai operar um milagre nesse momento na sua vida. Em tudo que você colocar na presença dEle, descansar. Amém? Pai querido e maravilhoso Deus, eu te louvo, Senhor, e te agradeço. Já te agradeço o teu santo nome, Senhor Jesus, por esta palavra, por tudo que o Senhor tem nos usado, Senhor, para estar falando, Senhor, porque é a tua palavra, Pai. Deus, vai abrir a vida dos teus filhos, Senhor Jesus. Continua nos guardando a igreja de Cristo Jesus nessa terra, Pai. Vai falando em cada coração, Senhor, cada dificuldade, Senhor Jesus, Pai, cada barreira, Senhor, que os teus filhos têm enfrentado. Senhor Jesus, Pai, tu és o Deus que quebra muralhas, Senhor. Tu és o Deus que derruba gigantes, meu Deus, como a tua palavra foi falada hoje, Senhor, que o Senhor derruba gigantes, Senhor, nós temos que crer, meu Pai, no teu operar das tuas maravilhas, Senhor. Senhor Jesus, cura o enfermo, Senhor Jesus, seja na alma, no espírito, Senhor. Oh Deus eterno, vai operando maravilhas, Senhor, na tua graça, Senhor, sobre as nossas vidas, porque a tua graça nos basta, Pai, assim foi a sua palavra, Senhor, para o apóstolo Paulo, Pai. E nós cremos no poder, a graça de Deus sobre as nossas vidas. Abençoa a sua igreja, Pai, abençoa o teu povo, Senhor. Vai direcionando, Senhor Jesus, Pai, diante das tuas palavras, diante da tua vontade, Senhor. Enche do teu Espírito, da graça de Deus, Pai. Nós louvamos o teu santo nome, Pai. Nós já te agradecemos, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, operado sobre o nosso meio, Jesus. Obrigado, Deus. Amém. Não pode tomar. Glória a Deus. Amém, irmãos? Quantos recebem essa palavra nessa noite? O vaso de barro, irmão, por isso que ele treme. Realmente não é fácil, ela está bastante tempo sem ministrar a palavra, sem tomar um público para ministrar a palavra, fica difícil. Às vezes a gente tem a oportunidade para dar uma saudação para esse treino todo, mas eu sempre disse isso para ela, sempre incentivei esse ministério dela, por mais que muitas vezes ela me chamou de louco, eu era louco, mas eu sou louco mesmo, louco por vocês, louco por Jesus, sou camarada louco, mas é assim mesmo. Deus abençoe a nossa irmã Lúcia, muito obrigado pela palavra, e realmente nós devemos obedecer, irmãos. O alfabeto do ser humano lá fora é ABCD, o nosso é obedecer.
Amém? Obedecer. Esse é o princípio da bênção nas nossas vidas. Temos vários avisos para passarmos nessa noite.